Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Mais um dia com a telinha virada, né? Com a telinha em horizontal, porque depois a gente vai jogar esse vídeo lá no YouTube, então a gente precisa estar no formato do YouTube, para que vocês não percam qualidade. Quero todo mundo já apertando no aviãozinho aqui embaixo, ó, encaminhando a live para todos os colegas da estética, para todos os amigos, para todo mundo. Hoje é o nosso último dia da nossa semana da hidrodermoterapia, nossa última aula, tá? Nossa última aula e não menos importante, muito pelo contrário. Bom dia, Mayra, Maísa, Isis, Regiane. Bom dia aí pra vocês. Logo cedo, né? 10 horas da manhã. Logo cedo nada, eu acordo cedo. E já aqui com vocês. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é, já compartilhem lá no grupo da gente, no grupo da semana da Intradermo, que a gente tá online. Sai aí rapidinho de vocês, coloca lá no grupo que hoje eu tô sem Ana, tô de casa hoje. E aí, tô sem Ana, e aí se vocês puderem já compartilha lá no grupo. Ó, meninas, estamos online, vamos começar a live. Antes da gente começar, quero dizer pra vocês que estamos oficialmente com o nosso curso de intradermoterapia lançado. Hoje a gente abre oficialmente as nossas inscrições. E o que é que eu quero dizer pra vocês? O nosso curso é um curso muito diferencial. Tem muito tempo que eu não trago esse curso pro Instituto. Foi o primeiro curso que a gente começou a ministrar no Instituto. E chegou um momento que eu parei com esse curso, porque pra mim o curso perdeu um pouco o sentido. E por que perdeu o sentido? Porque as pessoas iam lá em busca de simplesmente fazer a intradermoterapia, aprender a técnica e não aprendiam todo o processo da técnica. O que a gente pode associar de cosmético, de dermocosmético, de prescrição, de intramuscular. E aí simplesmente ficaria naquele limbo, sabe? De só aprender a técnica e no final das contas não ter resultado. Então eu passei quase 1 ano e meio sem ministrar esse curso e agora nós voltamos. Voltamos com um formato completamente diferente. O nosso curso de intradermo, ele é de fato um diferencial, porque é um curso de 2 dias, tá? É um curso que um dia inteiro você vai aprender teoria. No outro dia você vai ter a prática em paciente modelo real. A teoria, a gente vai abordar todos os tópicos de intradermoterapia: rejuvenescimento, flacidez, skin buster, melasma, queda capilar, lipo de papada, lipoenzimática sem corte corporal, flacidez, celulite, estria. Então é um curso extremamente completo. Espero que vocês aproveitem. E para os alunos inscritos na semana da toxina, tá? Todos os alunos que se inscreveram na semana da Intradermo, todos os alunos que se inscreveram, tá? Não é os alunos que só assistiram a semana da Intradermo, é para todos os alunos que se inscreveram, que participaram de todos os dias dessa live. Adquirindo, comprando, se inscrevendo no nosso curso de intradermoterapia, que vai acontecer no dia 15 e 16 de junho, ganha uma mentoria exclusiva comigo de gestão financeira, de como precificar, como ganhar dinheiro com a intradermoterapia, como comprar a mescla, qual mescla comprar, qual melhor marca, dica de como você prescrever, tudo isso. Então, apenas os alunos que participaram da Semana da Intradermo, que se inscreveram, têm direito a esse bônus, tá? Então vamos parar de enrolação, vamos começar a nossa aula, tá? Que vocês vieram aqui para isso. Se vocês tiverem dúvidas sobre o curso, entre em contato pelo link da bio aqui disponível no Instagram. Fala com Letícia, que ela vai passar para vocês todas as informações do nosso curso. Não deixem de se inscrever, o curso já acontece no dia 15 e 16 de junho, as vagas são limitadas, como vocês sabem, as minhas turmas, elas são turmas pequenas, porque eu gosto de ter esse suporte depois para o aluno, tá? Então teve uma intercorrência, ficou na dúvida, chegou na hora de fazer o procedimento e falou assim: Diri, agora, meu Deus, agora o que é que eu faço? Essa mescla pra quê? Então eu gosto de dar esse suporte pessoalmente para os meus alunos, tá? Então é isso, vamos começar? Espero que vocês estejam juntos comigo aí nessa jornada que é a intradermoterapia. A nossa aula de hoje é sobre intradermoterapia para melasma, funciona mesmo? E aí eu quero trazer para vocês, primeiro, o que é o melasma, mecanismo de ação do melasma, mecanismo de ação do melanócito, como acontece a produção de melanina, como a formação desse pigmento. Tá? É isso que eu quero trazer pra vocês. Eu garanto que todo mundo que tá aqui nessa live, ou todo mundo que vai assistir essa live no YouTube, conhece alguém que tem melasma, que sofre dessa disfunção estética, que incomoda tanto e que traz de fato um problema ali social
quando a pessoa se olha no espelho, quando a pessoa não se identifica, quando a maquiagem não cobre aquela mancha, tá? E de fato, o melasma é um grande problema dentro do nosso consultório estético, porque é difícil de tratar. Por quê? O melasma, ele é multifatorial. Então, primeiro a gente precisa entender como esse melasma, ele acontece, tá? Primeiro ponto que a gente precisa entender é o que é, quem produz o pigmento, quem mancha a nossa pele. Quem mancha a nossa pele é melanina, que é produzida lá no melanócito. E o porquê o melanócito produz melanina? O melanócito é uma célula dendrítica, então ela é uma célula que tem mãozinhas, que tem bracinhos, e todas essas células dessa linhagem, elas são células de defesa do nosso corpo, certo? Então, o melanócito, ele é uma célula de defesa do nosso corpo. Então, raciocine comigo. Se o melanócito é uma célula de defesa do nosso corpo, o objetivo dele é proteger o nosso corpo. Proteger de qualquer natureza de agressão, certo? Então, quando a gente, por exemplo, o mais comum que acontece é quando a gente está exposto ao sol. A gente tá lá na praia, tá? Exposto ao sol. Eu brinco com os alunos dizendo assim, a gente fica na praia igual um frango assado naquelas televisões. Só exposto ao sol, sem proteção, algumas vezes, ou a proteção já perdeu o efeito pelo tempo de hora que você colocou aquela proteção. E aí, o que é que acontece? O melanócito, ele vai dizer assim, cara, eu preciso proteger essa pele de uma queimadura, tá? Se eu não simplesmente proteger essa pele ela vai queimar quando exposta ao sol. Então, o que é que o melanócito faz? Ele produz melanina que vai para a superfície para proteger a nossa pele de uma queimadura. E aí, quando essa melanina vai para a superfície, ela faz o quê? Pigmenta. E aí, a gente bronzeia. Porque nas zonas que a gente coloca o biquíni fica mais claro e na zona que não tá o biquíni fica mais escuro. Porque o biquíni, ele faz uma barreira física de proteção. Quantas vezes a gente sai no sol com uma camisa como essa que eu tô e aí aqui fica mais escuro e aqui fica mais claro? Porque a camisa fez uma barreira física de proteção. E nos outros lugares que o sol tocou, que a gente teve exposição solar, melanócito foi ativado para produzir melanina, para pigmentar essa pele com a intenção de protegê-la de queimadura. E dentro desse aspecto, tanto da proteção de queimadura dos raios solares, existem outros aspectos também que o nosso corpo utiliza o melanócito como uma célula de defesa, tá? Então, a gente precisa entender primeiro que quando a gente tem um processo de melasma, a gente tem uma pele inflamada. É o primeiro ponto que você precisa entender. Se tem melasma ali, se tem uma mancha naquela região, é porque a gente tem um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, ele precisa ser contido, certo? Onde é que está esse melanócito? Esse melanócito está aqui, ó, entre a camada epidérmica e a derme. Bem na superfície da derme, entre epiderme e derme. É aqui que o melanócito tá. Isso é importante a gente saber onde o nosso melanócito tá, pra gente saber aonde a gente vai alcançar com os nossos procedimentos estéticos. O que a gente vai fazer de procedimento estético? Que procedimento estético a gente consegue alcançar esse local aqui pra gente ter esse controle? E aí, erroneamente, muitas vezes a gente tenta tratar o melanócito o melasma com substâncias que vão bloquear permanentemente a produção de melanina. Olha o perigo disso. Se melanócito é uma célula de defesa e ele produz melanina para proteger o nosso corpo, se a gente impede que essa melanina ela seja produzida, que esse melanócito tenha a sua atividade, a gente vai ter uma célula de defesa do nosso corpo a menos, tá? Então, por exemplo, você se expôs ao sol. Você fez aquele tratamento onde você bloqueou a ação do melanócito, certo? Bloqueei a ação do melanócito, então não produzo mais melanina naquela região, fui pro sol. Se você não produz melanina, o que é que vai acontecer? O sol vai continuar
fazendo irradiação na sua pele, vai continuar penetrando ali, só que você não tem mais célula para proteger. Então não vai mais produzir pigmento. Ah, Indira, mas isso é ótimo. E aí o que é que vai acontecer? Vai queimar a sua pele. Porque você não vai produzir mais pigmento. E se não queimar, se aquele bloqueio que você fez for no perímetro, por exemplo, do rosto inteiro, algumas partes ficou sem bloquear, vai produzir melanina nas partes que bloqueou, nas partes que não bloqueou, não vai produzir melanina. E aí vai formar o que a gente chama de hipocromia, que é muito parecido com o que antigamente o pessoal chamava de pano branco, que é uma manchinha branca que vai aparecer no rosto ali do seu paciente, porque não produz mais pigmento naquela região. Então, quando a gente pensa em tratamento de melasma, a gente precisa entender que a gente não pode simplesmente sair dizendo assim, vou acabar com o melanócito, tá? Porque melanócito é uma célula de defesa e ela é importante para o nosso corpo. Ela não é um vilão, muito pelo contrário. O vilão somos nós que fazemos com que ela seja ativada da forma errada, tá? E aí, dentro desse aspecto de como é produzido o melasma, onde é produzido o melasma, é importante que vocês entendam o aspecto da mancha. Todo mundo sabe, acredito que todo mundo saiba o que é melasma, todo mundo entenda o que é melasma, que nada mais é do que uma mancha, tá? Escura, geralmente formada nessa região de buço, nessa região de bochecha. Em alguns pacientes ela vai propagar no colo, tá? Ela é uma mancha de fato escura. Só que existem dois tipos de melasma. Existe um melasma que ele é mais escuro, um melasma que ele é... Do nada começou a subir uns balões. Tem um melasma que ele é mais escuro, um melasma que ele é mais claro. Quanto mais claro o melasma, pior ele é de tratar, tá? Porque se ele tá mais claro, significa que ele está mais dentro das camadas mais profundas, tá? Como assim, dentro das camadas mais profundas? Pensem, superfície é epiderme. Se ele tá escuro, é porque a gente tem muito melanócito aqui na superfície, muita melanina aqui na... Opa! É porque a gente tem muita melanina aqui na superfície, tá? Então, quanto mais melanina na superfície, mais escuro. Se é superficial, é mais fácil de tratar. Muitas vezes eu não vou precisar nem entrar com intradermoterapia. Se essa mancha estiver muito escura, porque ela tá aqui, ó, na epiderme. Aí eu posso usar um peeling, a depender do peeling, tá? Tem peelings que não são recomendados para melasma. Eu vou poder fazer um peeling, um peeling físico, que é, por exemplo, um peeling de diamante. Eu vou poder, muitas vezes, só uma prescrição, um formulado que venha lá da farmácia de manipulação, resolver esse problema, porque é mais superficial. Quando a gente está falando de uma mancha escura, significa que essa mancha, ou de uma mancha clara, isso significa que essa mancha, ela tá aqui, ó, mais profunda. Porque mais clara, ó, mais longe da epiderme, mais longe da superfície. Então, ela é muito mais difícil de tratar, tá? Então, muitas vezes a gente acha, quando a gente vê um melasma ali muito escuro, sabe aquele melasma que nem a maquiagem cobre, a gente acha, poxa, meu Deus, e agora? É mais difícil ainda de tratar, e não, tá? Quanto mais escura a mancha, mais fácil de tratar, melhor é o nosso resultado. E aí, o que é o melasma? Até agora eu só falei pra vocês como acontece a formação do pigmento, a formação da melanina. Não falei pra vocês ainda o que é de fato o melasma. O melasma é essa mancha, só que como causa? Qual a causa principal? Existe uma causa que eu posso ir diretamente na causa, como por exemplo a queda capilar. Quando a gente está falando de queda capilar, a gente pediu ali os exames hormonais, exames de vitamina, hemograma do nosso paciente. A gente consegue traçar um plano de ação dentro do que está deficiente, para a gente entender qual é a causa da queda capilar. Quando a gente fala de melasma, a gente não consegue fazer isso. Quando a gente fala de melasma, o melasma é multifatorial. O que a gente sabe de melasma hoje pode ocasionar depois de, por exemplo, um final de semana que você viajou de férias pra praia, ficou lá tostando no sol, 2 semanas depois apareceu o melasma? Pode. Então a gente correlaciona com o sol. Mulheres que tomam anticoncepcional,
são mais propensas a ter melasma. Então aí vem um fator hormonal. Lembrando que é um fator hormonal, porém o anticoncepcional, ele é um agente altamente inflamatório. Lembra lá o que eu falei no início? Quanto mais inflamação, mais células de defesa. E melanócito é célula de defesa, tá? Além disso, é mais comum em mulheres, então pode sim ter um quesito hormonal aí, relacionado aos nossos hormônios femininos, né? O que está mais presente no corpo feminino. Gravidez também, a gente pode encontrar aí os melasmas pós-gravídicos, que isso também está extremamente relacionado aos hormônios, tá? E a gente tem outros fatores e outras questões, como por exemplo, questões psicossomáticas, que estão também ligados ao aparecimento de melasma ou ao escurecimento dessa mancha, como eu falei na aula de ontem. Muitas vezes você está tratando o paciente ali, já tem 3, 4 meses o paciente em tratamento com você para melasma, e aí do nada, um belo dia tá clareando, tá ficando maravilhoso, tá ficando cada vez mais claro, mas um belo dia o paciente chega e essa mancha, ela tá mais escura. Pegou sol? Não. Fez isso? Não. Fez isso? Não. E aí quando você vai entender, foi uma briga que ela teve, foi uma chateação que ela teve com o filho. Então tudo isso também está correlacionado. Por quê? Porque esse processo de estresse gera um estresse oxidativo também para as nossas células. E quando gera um estresse oxidativo para a nossa célula, gera a produção de radicais livres, que vão induzir a ativação de melanócito e produção de melanina. Tá? Então é importante que vocês o tempo todo entendam que um corpo com melasma é um corpo que ele não pode ser inflamado. E quando a gente fala que esse corpo não pode ser inflamado, ele não pode ser inflamado de quase nenhuma via, inclusive nem na alimentação. Quando a gente fala de alimentos inflamatórios, a gente está falando de refrigerante, a gente está falando de fast food, a gente está falando do leite, tá? Então, a gente está falando de uma série de fatores que podem inflamar esse corpo e podem fazer com que esse melasma ele escureça ainda mais. Aqui eu trouxe para vocês, ó, a cascata de formação do melasma, tá? A cascata de formação, na verdade, não é nem do melasma, é a cascata de formação da melanina, tá? Aí a gente tem aqui, ó, tirosina, produzindo tirosinase, que vai produzir dopa, aí tirosinase faz dopaquinona, e assim a gente vai, e no final a gente vai ter 2 tipos de melanina, a feomelanina e a eumelanina. Cada uma ela vai ser responsável por uma coloração de pigmento, tá? A feomelanina ela é mais comum em pessoas mais claras, do fototipo 1, fototipo 2, a eumelanina é para os fototipos mais altos, 3, 4, 5, tá? Pra quem não entende o que é fototipo, depois dá um Google e pesquisa escala de fototipo de Fitzpatrick. E aí vocês vão encontrar o que são essa escala. Não é uma escala que eu goste, até porque a gente mora num país extremamente miscigenado, num país onde não dá pra gente classificar só em 5 ou 6 tipos de pele, tá? Mas é a escala que a gente tem hoje, é a escala que a gente aplica dentro dos procedimentos estéticos e dentro da estética. O que a gente precisa entender quando a gente está tratando melasma? Que a gente precisa bloquear todas essas vias, mas não é bloquear todas as vias irreversivelmente. Não é isso. Quando a gente pensa em melasma, a gente precisa entender que a gente precisa bloquear essas vias temporariamente para que a gente dê aporte para o nosso corpo, para ele desinflamar, para quando ele desinflamar, a gente conter essa inflamação e fazer com que o melanócito ele seja ativado, claro, em situações ali que ele precise ser ativado, porém de uma forma mais branda, de uma forma que não haja tanto depósito de melanina, de uma forma que não pigmente, não manche, não escureça essa mancha, tá? E aí a gente tem diversos recursos. Aí nós vamos ter os recursos orais, aí nós vamos ter os recursos da intradermoterapia, aí nós vamos ter recursos intramusculares, aí nós vamos ter recurso tópico, que são os dermocosméticos. Aí a gente vai ter uma série de recursos que vão agir em cada pontinho dessa cascata de formação da melanina, tá? E aí, como o nosso foco da aula de fato é a intradermoterapia, o que é que eu quero que vocês entendam? A intradermoterapia para melasma, ela funciona sozinha não, tá?
Se vocês pegarem uma intradermoterapia para melasma e fazer uma mescla que vem pronta, tá? E trazer essa mescla e fazer 10, 15, 20 sessões do seu paciente sozinha, ela não vai resolver nada, tá? E por quê? Diferente lá do desoxicolato, que eu quase faltei passar meus bens pro nome dele, falando do quanto ele era bom, quando a gente fala de intradermo para melasma, a gente não vai ter tanto resultado usando só esse recurso. Por quê? Primeiro porque a gente precisa entender que nós vamos precisar bloquear diversas vias dessa cascata para que a gente consiga clarear essa mancha, para que a gente consiga melhorar a qualidade de pele. E com a intradermoterapia, a gente não vai conseguir, só com a intradermoterapia, a gente não vai conseguir bloquear todas essas vias de produção de melanina. Então, a gente vai precisar, sim, de outros recursos. O que a gente tem de mais comum dentro da intradermoterapia hoje para o tratamento de melasma? A gente tem o ácido tranexâmico, que o ácido tranexâmico, ele vai agir aqui, ó, bloqueando a tirosinase, tá? Então, quando ele bloqueia a tirosinase, a outra cascata, ela não consegue ser concluída para a formação de melanina. A gente vai ter a vitamina C, que é um antioxidante, que o antioxidante sempre, anotem isso aí, sempre que tem tratamento de mancha, tem que ter um antioxidante. Oral, tópico, injetável, do jeito que vocês quiserem. Mas precisa ter um antioxidante, tá? Porque o antioxidante é o que vai fazer com que o seu corpo, ele desinflame. Ele, em situações de estresse, como foi o dessa paciente. Essa paciente passou por um estresse com o marido, que as células ficaram estressadas, que houve um estresse oxidativo. Se a gente coloca um antioxidante, esse processo não vai acontecer. Então, não vai escurecer a mancha, tá? Então, sempre pensar em um antioxidante. E a glutationa, que também é um antioxidante extremamente potente. E a glutationa, mais do que isso, ela faz um processo, que é um processo que todo mundo esquece quando a gente está tratando melasma. Não adianta você só pigmentar, só despigmentar essa mancha. Não adianta você só controlar melanina. Por quê? O nosso corpo, ele é extremamente unido, tá? Ele é extremamente unido e ele se conversa. Então, bora lá. Quando a gente tá falando ali das camadas da pele, vou voltar aqui pra vocês entenderem. Quando a gente tá falando das camadas da pele, a gente tem epiderme, derme e tecido subcutâneo. Lembra que eu falei que melanócito, ele vai estar aqui na junção entre epiderme e derme? Nessa junção, onde ele vai fazer a produção de melanina. Beleza, até aí todo mundo entendeu. Só que qualquer coisa que esteja em desequilíbrio na nossa pele vai gerar um processo inflamatório. Gerando um processo inflamatório, vai gerar produção de melanina, pigmentação. Então, a gente não pode deixar que esse processo inflamatório ele aconteça. Então, aqui na minha derme, eu preciso estar com tudo equilibrado. Eu preciso estar com a tríade do rejuvenescimento ok. Como assim a tríade do rejuvenescimento ok, Indy? Isso quer dizer o quê? Que eu preciso estar com a produção de colágeno, de elastina, de ácido hialurônico dentro do esperado. Por quê? Se eu tô com o meu paciente lá fazendo um tratamento de melasma e simplesmente eu tô com pouco colágeno, e quando a gente fala de pouco colágeno, a gente tá falando assim, eu dou esse exemplo sempre. Quem é meu aluno que tá aqui nessa aula vai entender que eu dou esse exemplo sempre. E quem for participar do curso de intradermo vai ouvir esse exemplo de novo. Eu falo que a nossa pele é como se fosse uma construção, um levantar de uma parede. A gente tem os blocos, certo? E aí o pedreiro vem lá e bota um bloco em cima do outro. Só que se a gente coloca esses blocos um em cima do outro, sem colocar o cimento ali no meio, o que é que vai acontecer? Essa parede vai cair. Então, se a minha pele só tem colágeno, ela não tem sustentação. Ela vai cair, tá? E aí vai aparecer ruga, suco e todo o resto, certo? E aí eu vou lá, no material de construção, e compro o cimento. O cimento vem como? O cimento vem em pó, certo? Eu preciso de água para fazer a massa desse cimento, pra gente colar um bloco no outro. Imaginem que esse cimento é a nossa elastina e a água que a gente joga nesse cimento é o ácido hialurônico.
Vocês conseguiram entender que a gente precisa estar com tudo em equilíbrio pra gente levantar essa parede? Se a gente bota mais água do que cimento, vai ficar mole e não vai colar. Se a gente bota menos água, vai ficar duro demais aquele cimento, não vai colar e não vai ter sustentação, tá? Então a gente precisa dessa sustentação para nossa pele. Então a gente precisa que esteja colágeno, elastina e ácido hialurônico em proporção para que a gente consiga levantar essa parede. E aí, se isso não tá em equilíbrio, o nosso corpo entende o quê? Tô inflamada. Se eu tô inflamada, melanócito precisa produzir melanina e precisa pigmentar essa pele. Então, mais do que uma intradermoterapia para melasma, mais do que isso, você vai associar uma intradermoterapia para rejuvenescimento do seu paciente. Você vai botar fator de crescimento, você vai botar ácido hialurônico, você vai botar DMAI, você vai botar uma série de substâncias que vão equilibrar essa derme, desinflamar essa derme, deixar essa derme sustentada, para que o melanócito ele não entenda assim, cara, eu preciso produzir melanina para proteger essa pele, tá? Então é isso que vocês precisam entender do nosso tratamento de melasma. O principal controle que a gente precisa fazer no melasma é controle de inflamação. Ponto. Não importa se a inflamação vem do intestino, não importa se a inflamação vem da pele, não importa se a inflamação... Não importa, tá? E aí entra no ponto que a gente precisa ter cuidado. Quando a gente fura o nosso paciente, a gente induz um processo inflamatório. Furei o meu paciente, induzi um processo inflamatório. Então a gente precisa ter cuidado com isso também. Principalmente no pós-procedimento. Seu paciente de melasma é o paciente que saiu do consultório até de noite de filtro solar. É o paciente que a gente vai passar um antioxidante oral para ele. Para que essa furadinha que a gente deu nele durante o processo da intradermoterapia, ela não se torne uma mancha, ela não torne a mancha mais escura, porque eu induzi um processo inflamatório. É um paciente que você fez a aplicação, na hora que você fez a aplicação ali, sangrou um pouquinho, você não vai passar para outra aplicação e deixar aquele sangue ali. Você vai ter que estancar o sangue todo e limpar o sangue todo, porque o sangue ele também pigmenta. No sangue tem ferro, que é uma substância que pigmenta, tá? Então todo esse processo é preciso que seja entendido. Opa. E aí, o tempo todo, a gente precisa entender que, de fato, o mecanismo do melasma está no processo inflamatório. Então, a gente precisa controlar a inflamação. E aí, mais do que a intradermoterapia sozinha, você vai precisar dizer para o seu paciente, olha só, fulano, se você não parar de comer como você come e o que você come, seu melasma não vai clarear. Se você não parar de comer todo dia McDonald's, se você não parar de beber todo dia refrigerante, se você não diminuir o consumo de leite, seu melasma não vai clarear. Se você não tomar esse antioxidante todos os dias, seu melasma não vai melhorar, tá? É importante que vocês entrem de fato na semana do paciente quando a gente está falando de melasma. É preciso que vocês entendam todo o processo, todos os hábitos de vida do seu paciente. Quantas vezes ele usa filtro solar, se ele não usa, como é o trabalho dele, se ele trabalha no sol, se ele trabalha de frente pro computador, se ele trabalha... Você precisa saber absolutamente tudo. Intradermoterapia dá resultado? Dá. Pra melasma? Dá. Mas sozinha não, tá? Sozinha não adianta. Eu desafio qualquer profissional, qualquer um, a me dizer, Indira, eu fiz só intradermoterapia, foram 7 sessões e eu tive esse resultado. Não teve. Não teve. Tá? A gente precisa de fato prescrever. A gente precisa de fato fazer associações terapêuticas para que a gente tenha um bom resultado no tratamento de melasma. Então é isso. Abertos as nossas perguntas. Vamos perguntar enquanto vocês estão perguntando aí. Enquanto vocês começam a perguntar. Mais uma vez quero relembrar que estamos oficialmente abertas as inscrições do nosso curso de intradermoterapia. O nosso curso de intradermo ele acontece em 2 dias. Vai ser no dia 15 e 16 de junho. No dia 15 a gente vai ter teoria. No dia 16 a gente vai ter prática. Vocês vão aprender
Não só a intradermoterapia, bem como intramuscular, prescrição oral, como prescrever uma receita de skincare para seu paciente, como prescrever cosméticos para pacientes que têm melasma, tá? Cosméticos, quando eu digo até a esponja da maquiagem que o paciente de melasma usa, ela é uma esponja diferenciada, ela não pode ser qualquer esponja. Então, ou ela não pode ser aplicada da forma que ela é aplicada. Então é isso que vocês vão aprender no curso, tá? O curso vai ter aula de rejuvenescimento facial, flacidez, corporal e facial, melasma, capilar, lipo de papada, lipoenzimática corporal, vai ter tudo. Mayra tá dizendo, foi massa, Indy, faz